Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas peraí, para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Então, para ir direto ao ponto, o que acontece? O fundo árabe, assim como outros fundos, tem interesse em diversas coisas nesse momento. Primeiro, alguns, obviamente, também têm interesse em ganhar dinheiro, em visibilidade da marca, né? Ou visibilidade até mesmo pessoal, né? Ter uma visibilidade melhor, né? Dar uma contrapartida, né? Por alguma coisa que lhes interessam. Então, assim, entrar num mercado novo, para eles é uma ação muito, muito maior do que simplesmente comprar um time que pode ter a melhor tradição que você quiser. Pode ser um Botafogo glorioso, com dezenas de títulos, um passado fantástico, tudo maravilhoso. Para eles, o que importa, na verdade, é o que aquela compra vai lhe trazer dali para frente. Como é que ele está comprando agora o time, não o passado? Ele não compra o passado. O passado é importante, né? O passado também agrega, a marca agrega, mas o importante é como é que está o clube naquele momento para ele poder fazer o que ele quer no curto prazo, no médio prazo. Porque a longo prazo, só poucos investidores vão querer fazer esse tipo de coisa. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre esse tipo sobre esse negócio do Newcastle, que é o seguinte: olha bem o que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer um texto para vocês aqui para a gente poder discutir. Olhem bem aqui, um trecho que eu tirei. Falando de 350 milhões de euros, a gente falou libras, mas ainda assim é 6,50, é 2 bi bordoada. É isso. Mas, assim, isso aqui é um trecho que eu tirei de uma coluna do César Grafietti para poder ilustrar para vocês o que é isso, né? Ele fala aqui, falando especificamente do negócio Newcastle, o Newcastle foi comprado por cerca de 350 milhões de euros. Trata-se de um clube que, antes da pandemia, faturava algo em torno de 190 milhões de euros. O clube faturava 190 milhões de euros, ou conhecido aqui também no Brasil, com mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais que ele faturava. O que dá um múltiplo, né, de 1,84 vezes a receita. Ou seja, o Newcastle foi comprado pelo fundo árabe por menos de 2 vezes a receita anual do clube, que é o número que tem se repetido com frequência no futebol. As compras dos clubes que estão acontecendo na Europa é com esse multiplicador aqui, com esse indicador. Menos de 2 vezes a receita anual do clube, né? O Newcastle é um clube organizado, controlado de forma espartana, né? Ou seja, dura, rígida, né? Ali a unha, cada centavo vale um centavo, e com poucas dívidas, pelo antigo proprietário, por Mike Ashley, há 14 anos. 14 anos. Mas isso não atraía a simpatia dos torcedores. Então você veja bem aqui, Fábio, e eu vou tirar isso daqui, para a gente poder falar melhor. Você veja que é um excelente resumo do que a gente tem falado em relação a esse paradoxo, né, entre ter clubes bem geridos, né, sabendo as suas limitações. O Newcastle sempre foi como ele falou ali, um clube com administração espartana, ou seja, rígido, controlando cada centavo que era gasto, ou seja, evitando que tivesse problemas financeiros, dívidas reduzidas, organizado, mas que está sempre disputando ali entre o 10º lugar e o 15º lugar para não cair. E olha, para o pessoal entender mais ou menos o que a gente está falando, a gente está falando do Newcastle, que você já apontou bem o tamanho dele na Premier League. Ele tem receitas igual ao nosso rival da Gávea, que hoje é o que tem mais receitas. Exatamente. Até um pouco superiores. Então, para as pessoas entenderem a diferença do que é o business futebol na Europa e aqui.
E se a gente fosse extrapolar, antes de devolver a palavra para você, não, tudo foi conseguido, a gente conseguiu um investidor, o estatuto do Botafogo permite, a lei permite, e por um passe de mágica nós estamos estruturados e sem dívida. Por esse multiplicador, atualmente, o Botafogo seria comprado com muito boa vontade por 450 milhões de reais. Ponto. É isso. Não, é isso. E assim, só para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, hoje o Newcastle está em penúltimo lugar na Premier League. Penúltimo. Tem 3 pontos. Tem 3 pontos em 7 jogos. Repito, 3 pontos em 7 jogos. Né? Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo o seguinte: por mais que a gente tenha clubes bem estruturados, como é o caso dele, infraestrutura, né? Sem dívida, né? Um clube bem administrado, porém ele não consegue agradar os torcedores, por óbvio. Ele não é um time, naquele momento, capaz de lutar contra um Liverpool, contra um Manchester City, um Chelsea, um Arsenal, um Manchester United. Ele não tem, ele sabe que o lugar dele não é, em hipótese alguma, disputando o campeonato. Ele vai tentar lutar ali para ficar no meio da tabela, para baixo, e não cair para a segunda divisão. Porém, para o cara que está comprando o clube, ele tem um potencial gigante, porque dinheiro para ele não é problema, o clube tem infraestrutura, o clube não tem dívida, o clube é um clube bem quisto lá na Inglaterra, tem uma história para ser feita e consegue construir. Então, quando você trata dessa maneira, fica muito mais fácil. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Um fundo árabe, qualquer fundo, quando chegar no Brasil, ele não vai procurar um clube falido ou quebrado ou desorganizado como um Cruzeiro, como um Botafogo, como um Vasco, provavelmente, né? Estou dizendo isso. Clubes dessa maneira. Provavelmente, eles vão procurar clubes organizados. O que chama de organizado? Eles querem clubes. E o Botafogo tem um pouco disso, tem muito disso, tá? Vai para clubes com infraestrutura. O Nilton Santos é uma coisa que agrada muito a qualquer investidor, que tem potencial de geração de receita futura, porque é muito mal explorado. Para isso, tem que mudar lá o problema lá do prazo do contrato de concessão. Tem isso. Segundo, precisa ter um centro de treinamento. Se você não tiver um centro de treinamento, e o Botafogo está construindo, está indo nesse caminho, né? Então está se preparando para isso, quando tiver, é um atrativo adicional. Uma outra coisa que é importante é dívidas pequenas ou bem administradas, um clube estável em relação às finanças ou que precise de pouco investimento. Foi o caso do Red Bull Bragantino, com o Red Bull, que comprou o time lá, o clube por 30 milhões de reais, que para eles é nada. E é um clube que estava na Série B, que rapidamente foi para a Série A. Eles querem um time de projeção, que esteja na Série A. O Botafogo estando na Série A é mais um fator importante. É um clube que, com o centro de treinamento, consiga produzir novos jogadores, né? Jogadores capazes de serem negociados e realimentar esse ciclo financeiro, porque eles têm um mercado lá fora. Então, o que tem de comum nessas histórias? Red Bull Bragantino, pouca dívida, pouca visibilidade em termos de mercado, mas na Série B, com projeção da Série A, um campeonato que estava subindo, num país em que os grandes clubes estão perdendo espaço. O que tem no América Mineiro? Um clube organizado, com infraestrutura, com estádio próprio, que é o Independência, um dos melhores do Brasil, produz vários jogadores, é o caso do Fred, é o caso do Richarlison, por exemplo, de tantos outros que estão aparecendo no América Mineiro, que são do América Mineiro, né? É um clube como o Cuiabá, que está pronto para poder ser recebido, para poder receber investidores. É o Newcastle, que está organizado, que está dessa maneira, que está sendo comprado. São clubes que são organizados, são clubes que ele não vai precisar fazer muita coisa. Ele vai precisar injetar dinheiro, mudar a administração, gerir o clube inteiro, mas ele não vai ter um problema do passado para resolver. E no Botafogo?
O Botafogo ele larga de R$ 1 bilhão de dívida. Ele larga de 200 milhões de dólares, vamos dizer assim, né? Ou 170 milhões de euros. Ele larga de um faturamento do Newcastle, assim, de dívidas. Né? Uns 190 milhões de euros de dívida, o Botafogo, né? Que precisa ser administrado. Então, um fundo para ter intenção de olhar o Botafogo com bons olhos não será no curto prazo, no meu modo de entender. Vai levar um médio e longo prazo. Eu sempre falei isso lá atrás, tomara que eu esteja errado. Eu acho que o Botafogo não passa por isso, que não seja até o final do ano que vem, vai continuar fazendo. Como? Construção do CT que está em andamento, reestruturação da dívida que a gente vai precisar fazer, ir para a Série A, construção do CT, reestruturação da dívida que vai ter que ser feita durante esse processo. Enquanto não tiver reestruturação da dívida, não há quem entre nesse negócio, na minha opinião, para botar dinheiro no fogo nesse negócio. Né? A gente tem um estádio pronto, precisamos só pedir uma prorrogação para 25, 30 anos para poder gerar novas receitas no Botafogo, mas não agora. Então, a gente tem que olhar o que está acontecendo lá fora para ver o que vai ser feito aqui dentro. Ninguém vai botar dinheiro no clube que não seja alguém bem intencionado, né? Botar um recurso aqui dentro de um clube que tem uma dívida de R$ 1 bilhão sem nenhuma perspectiva de mudança, que não seja ter que fazer todo o trabalho, o dever de casa, que ele não quer fazer. Ele é um fundo, ele não quer reestruturar o clube inteiro. Ele quer pegar ele já encaminhado e bem estruturado para poder, a partir daí, fazer as mudanças necessárias que for preciso para poder continuar crescendo.